Surgiu o compromisso de última hora e você não sabe o que fazer? Calma, porque nesse vídeo eu vou te ensinar essa maquiagem clássica, sofisticada, com batonzão vermelho, perfeita para você que é iniciante. Só bora! Já fiz a minha preparação de pele para adiantar aqui o nosso lado. Agora a gente vai para a parte do prime e aí eu venho aplicando somente onde os meus poros são mais abertos e aonde a minha pele é mais oleosa. Porque o prime, ele ajuda muito na fixação da maquiagem e também ajuda a diminuir os poros. Então a maquiagem fica bem mais bonita e a pele com aspecto mais lisinho. Agora a gente vai para a parte da base. O segredo dessa maquiagem é uma pele bem leve, um olho esfumado, bem sutil, e o batom vermelho para fechar com chave de ouro. Então, como a nossa pele vai ser leve, eu vou vir dando batidinhas com a esponja para que essa maquiagem fique numa proposta bem leve, porque eu, Fernanda, não gosto de batom vermelho com pele pesada. Então, eu vou vir fazendo a aplicação com a esponja, porque me dá um acabamento mais leve e natural. Peguei aqui mais um pouquinho, ó. O segredo de uma pele bonita da maquiagem é você investir na preparação de pele e você fazer a adição de camadas de produtos. Por exemplo, se eu coloco aqui muito produto de uma vez, a minha pele vai ficar muito pesada e não é isso que eu quero. Então é muito mais interessante você vir, ó, adicionando camadas. Por exemplo, como eu tenho algumas manchinhas de melasma, eu aplico primeiro uma camada e depois eu venho colocando só mais um pouquinho de base para aumentar a cobertura dessa pele. E aí, ó, não esquece de dar acabamento aqui, ó, na mandíbula, para não ficar aquela divisão de rosto e pescoço. Peguei aqui só mais um pouquinho, só para poder aumentar a cobertura aqui na testa. E o restinho que sobra eu vou trazendo aqui para as outras partes do rosto, para não ficar muito concentrado em uma região só. Agora eu vou pegar um pouquinho desse corretivo, que ele é um corretivo de iluminação. Vou colocar só um tiquinho aqui, ó, para aumentar a cobertura e também deixar essa região iluminada. Se você não gosta de corretivo nesse tom assim mais clarinho, você pode usar um corretivo do seu tom de pele que fica legal também. Esfumando, dando batidinhas e jogando pra cima. Ó, sempre dando batidinhas, nada de arrastar com a esponja, senão você acaba tirando o produto ao invés de assentar. E a sujeirinha da esponja eu venho aplicando aqui na minha pálpebra, ó, para uniformizar o tom da minha pele aqui também. Eu vou aproveitar e já vou selar logo essa pele. Peguei aqui um pouco do meu pó. Na região abaixo dos olhos, eu vou utilizar essa esponjinha aqui, ó, de veludo, porque quando eu selo essa região com a esponja, ela me dá mais cobertura. Geralmente o pincel, ele dá uma cobertura mais leve. Se você não tem essas esponjinhas, você pode usar o seu pincel, tá? Eu gosto dele também porque dá um acabamento bem natural. Primeiro eu sempre deposito o produto na pele, porque quando eu faço isso, os meus poros, eles absorvem melhor o produto. Então, quando eu faço dessa forma, a minha pele, ela dura ali o dia todo. Agora, se você quiser, você pode vir, ó, com o seu pincel de pó fofão, fazendo este movimento bem de leve para tirar algum excesso de produto que tenha ficado. E quando eu faço isso, a minha pele, ela fica com um aspecto mais natural e bem polida. Então, depois que eu aplico o meu pó, independente se for com a esponja ou com o pincel, eu sempre venho assim, ó, só dando esse acabamento final para deixar a minha pele mais natural. Agora, eu vou utilizar esse duo de bronze da Mary Kay. Um lado contorna, o outro lado ilumina. Então, primeiro eu vou pegar o lado mais escuro, ó. Dou uma batidinha assim para tirar o excesso. E aí, eu vou aplicando aqui mais ou menos do alto da orelha em direção ao nariz. Só que eu paro mais ou menos aqui no finalzinho do olho. Sempre dando batidinhas. Esse bronze, ele é um produto muito prático, muito versátil, para você usar ali no seu dia a dia. Às vezes você não tá com muito tempo de fazer uma maquiagem mais elaborada e só esse produtinho já faz ali a sua pele praticamente por completo. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui do lado mais claro, que é o iluminador, e venho colocando aqui nessa região, ó, da bochecha, jogando aqui pra cima. De repente até coloco um pouquinho de blush também, mas olha aí, se fosse para utilizar só ele, já seria perfeito. Agora eu vou pegar para fazer do outro lado, alto da orelha, aqui bem na costeleta, e venho dando batidinhas. Nunca você vai fazer este movimento aqui, tá? Senão você vai abrir a sua base. É dando batidinhas para esfumar e jogando assim para cima. Agora eu venho com a parte do iluminador. Coloco aqui no alto da bochecha, trazendo assim para as têmporas. Agora, para dar um toque de saúde nessa pele, eu vou pegar só um pouquinho desse blush, que é o Shy, e venho colocando aqui, ó, na minha bochechinha e subindo para cima. Aqui também desse lado, ó. Vou pegar aqui um pouquinho do iluminador e venho aplicando aqui, ó, no centro do meu nariz. E subindo aqui um pouquinho, ó, entre as sobrancelhas.
Pra parte do olho, eu vou fazer uma coisa bem prática mesmo, mas muito bonito, ó. Vou fazer um tracinho bem aqui, rente aos meus cílios. Não precisa ficar certinho, porque a gente vai esfumar, tá? Ó como ficou. Vou fechar aqui rapidinho, porque esse lápis de olho ele é a prova d'água. Com o meu pincel de esfumar, eu vou pegar aqui um pouquinho de sombra marrom. E aí, eu vou esfumar toda a minha pálpebra e esse lápis de olho com esse pincel, porque eu já vou fazer a minha sombra e esfumar o meu lápis ao mesmo tempo. É um olho muito rápido, muito prático, bem do estilo 2 em 1 mesmo, ó. Apliquei o lápis e agora eu venho esfumando com a minha sombra marrom toda a minha pálpebra e também rente aos cílios e jogando um pouquinho assim pra fora. Olha aí como em segundos eu já tenho um olho praticamente pronto. Muito bonito. Eu vou pegar só mais um pouquinho do lápis, porque aonde eu parei aqui, ó, ficou um pouquinho pra fora. Não vou nem colocar mais sombra, só o pincel mesmo. E vi esfumando. E o meu olho já está praticamente pronto. Agora eu vou voltar com aquele iluminador do bronzer. E vou colocar só um pouquinho aqui, ó, no cantinho interno do meu olho. Pra dar um charme a mais pra essa maquiagem. E posso colocar um pouquinho também aqui abaixo da minha sobrancelha. E tá pronto. Agora eu vou voltar com aquela mesma sombra marrom e vou aplicar aqui, ó, rente aos meus cílios inferiores. Se você quiser, pode aplicar também o lápis de olho preto, tá? Eu vou de sombra marrom, porque fica uma coisa mais elegante e bem natural. Mas se você prefere um olhar poderoso, vai de lápis preto, que dá super certo também. Agora a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. Pega o espelho, olha assim pra baixo. Vou fazer um tracinho aqui bem rente aos meus cílios, ó. Não precisa ficar certinho, porque agora a gente vai esfumar. Venho com o mesmo pincel. E agora, ó, com a sombra marrom, esfumo o lápis e já venho expandindo a sombra marrom para minha pálpebra. Ó, um olho muito prático, muito bonito. Para você fazer no seu dia a dia, para um compromisso de última hora, porque fica um olho elegante e muito fácil de fazer. E aqui no finalzinho do olho eu venho puxando assim, ó, pra fora e pra cima, porque se eu puxo assim pra baixo, fica um olhar caído. Eu venho aqui, ó, puxo assim pra fora, pra cima, pincelzinho de precisão, sombra marrom, e agora eu venho aplicando aqui, ó, nos cílios inferiores. Se você não tiver um pincelzinho desse, você pode usar um cotonete, que dá certo também. Eu gosto do pincel porque as cerdas são mais macias, né? Mas se você não tem, o cotonete dá super certo. Iluminador. Colocar aqui no cantinho, ó. Aqui abaixo da sobrancelha. Agora é só caprichar na máscara de cílios. E aí, se você quiser aquele olhar bem poderoso, você pode aplicar várias camadas de máscara de cílios. Porque quanto mais camadas, mais volume, mais alongamento. Então fica muito a seu critério de como que você deseja finalizar esse olho. Vou pegando aqui, ó, bem rente aos cílios, ó, fazendo um pouquinho de movimento assim, ó, de zigue-zague e puxando pra cima. Aqui no cantinho também, ó. Eita, borrei um pouquinho aqui, tá vendo? O bom quando acontece essas coisas é pra você ver que eu também posso errar, né? Normal, todo mundo erra. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar minha maquiagem normalmente e no final eu venho limpando essa parte aqui. Agora eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó, nos cílios inferiores, ó. Pra parte da sobrancelha, eu vou utilizar esse gelzinho aqui, que quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sou apaixonada por esse produto, porque ele é muito prático, ó. Eu venho aplicando e depois eu venho penteando do jeito que eu quero. Eu gosto de dar acabamento com essa escovinha aqui, ó. Mas no próprio produto já tem uma escovinha própria. É porque essa aqui ela é maior, né? Esse produto ele é muito prático porque ele preenche a sobrancelha, dá um aspecto de sobrancelha mais cheia. Fica parecendo que você acabou de fazer sua sobrancelha. Perfeito demais, eu gosto muito dele. Agora, a cereja dessa maquiagem, um batonzão vermelho de respeito. E para que esse batom fique mais bonito, com acabamento bem maravilhoso, eu venho com lápis de contorno labial, preenchendo o contorno dos meus lábios, porque facilita a aplicação e deixa o batom mais bonito. Então eu venho aqui, ó, na linha d'água mesmo dos meus lábios.
E agora, bora de batom Roma Red. Olha que maravilhoso esse batom. Amo demais. O bom do lápis de contorno labial é porque assim, ó, você já delimita os seus lábios, você consegue ver aonde que você vai aplicar, fica muito perfeito e você não borra. Uma coisa que você pode fazer também é, digamos, se você errar aqui, o batom você pode vir corrigindo com o lápis. Ele é muito perfeito, porque dá pra você usar antes ou depois do batom. Agora, a gente vai limpar essa parte aqui, ó, onde borrou a máscara de cílios. É muito simples, você espera secar e agora você vem, ó, já saiu tudo e nem borrou nada. Se você limpa na mesma hora que borrou, aí sim vai dar ruim, porque vai manchar tudo. Mas depois que ele seca, você vem assim, ó, com essa escovinha fazendo esse movimento, ou então com o cotonete também que dá certo. A escovinha é legal porque ela consegue descascar o produto. Aí, ó, nem manchou, tá vendo? Pra finalizar essa maquiagem, você pode, se você quiser, ó, aplicar um pouco de bruma fixadora. Eu venho aqui, ó, porque a bruma, ela fixa a maquiagem por mais tempo e deixa o acabamento mais leve na pele. E esse foi o resultado, a maquiagem leve, sofisticada, bem maravilhosa, perfeita para você usar em qualquer ocasião. Me conta aqui se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo te ensinando a se automaquiar do zero. Beijo e até o próximo vídeo.